Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de nos reunirmos como igreja do Senhor, para juntos, em comunhão, numa só fé, adorar o teu santo nome. Espírito Santo do Senhor, nós te pedimos nesta hora, o teu mover em nossas vidas, nos dando, ó Deus, entendimento, nos trazendo a tua capacitação para aprendermos da tua palavra, para que nós entendamos ainda que é direcionamento do Senhor para as nossas vidas e para a tua igreja. Continua nos sustentando com a tua maravilhosa graça, e assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículos de número 6 e 7. O Senhor sempre está nos dando direcionamento através da tua palavra. Por isso nós precisamos ter a maturidade espiritual, colocar a religiosidade totalmente fora e que na simplicidade do Espírito, pelo mover do Espírito Santo de Deus, a gente possa entender que tudo o que o Senhor nos fala, Ele tem um propósito, seja para o nosso individual, seja para o coletivo, seja para a igreja do Senhor. Então o Senhor quer tratar conosco nesta manhã com o tema uma igreja que influencia. E dentro desse propósito, dentro dessa porção, Paulo escreve aos Colossenses, para aqueles cristãos que moravam na cidade de Colosso, essa carta direcionada aos líderes daquela igreja, para que aquela igreja fosse orientada na palavra, porque falsos mestres, falsas doutrinas, falsos ensinamentos estavam circundando aquela comunidade e corria o risco daquela igreja se perder diante do sentido do verdadeiro evangelho, como também das verdades, dessas verdades que nos foram apresentadas, nos foram ensinadas como membros da igreja do Senhor, para tornar o Senhor conhecido e para servir o Senhor através das capacitações que Ele nos deu como igreja. Então, Paulo, ele tem grande interesse, a partir do versículo 2, a demonstração de Paulo pelos colossenses, por aquela igreja, sendo que essa carta não correu apenas à igreja de Colossos, mas ela circundou também todas aquelas igrejas ali na Grécia, porque todas sofriam dessa contaminação. Aí no versículo de número 6, Paulo expressa o seu desejo pelo progresso espiritual dos colossenses, pela maturidade espiritual dos colossenses
e pelo senso de visão determinado que aquela igreja deveria ter na sua conduta cristã. Por isso que ele escreve essa porção. Ora, como recebestes de Cristo Jesus, o Senhor, andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação ou em ações de graça. Paulo está afirmando ali que aquela igreja foi construída, foi plantada em cima de fundamentos. Fundamentos esses que representam exclusivamente a palavra de Deus e, como ele diz, recebeste de Cristo. Eles não estão caminhando embaixo de uma doutrina apostólica. Eles estão caminhando, deveriam caminhar debaixo do que receberam de Jesus através dos ensinamentos de Paulo. E ele vem assim e diz, e assim andai nele. Observar o que foi ensinado, né? Caminhar com Jesus, de mãos dadas, digamos assim, vivendo na prática os seus ensinamentos, tendo nele radicados, que quer dizer criados raízes, sustentados, para que não fossem contaminados, não é? Edificados. O crescimento de uma obra, ela precisa estar sustentado numa edificação sólida, porque senão, com o passar do tempo, essa estrutura começa a ruir e corre o risco daquela construção vir a cair ou ficar ali sustentada em pilares defeituosos. O que acontece com a igreja do Senhor é isso. Muitas denominações perderam o rumo dessa palavra. Estão construídas em pilares, né, falsos pilares, em doutrinas humanas, em doutrina dos anciãos da igreja, e perde o referencial de crescimento. E confirmados na fé, tal como fostes instruído, sempre dizendo, crescendo em ações de graça. A igreja do Senhor, por ser um ser vivo, por ser um organismo vivo, o qual nós somos também, não por força dessa estrutura de carne e osso viva, mas nós somos vivificados no Espírito Santo de Deus. Nós nos encontrávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados, ou seja, nós ganhamos uma nova vida, como tem um irmão aqui vestindo a camisa, aí eu nasci de novo. E é isso, é uma nova vida, nós somos seres vivos, por isso nós estamos dentro de uma realidade da necessidade de crescimento constante. Se nós não tivermos cuidado, a gente não cresce, a gente não desenvolve, a gente não amadurece e, em consequência, a gente fica estacionados, infrutíferos, estéreis, mas carregando o rótulo, o título de cristãos. E não é isso que o Senhor quer para o nosso relacionamento com Ele e para a obra dEle. Por isso, irmãos, nós vamos pensar nesta manhã, dentro desta realidade da graça do Senhor, dentro do desejo do Senhor de nos ver crescendo, nós precisamos ter alguns parâmetros para as nossas vidas. E guarde isso, viva isso, aperfeiçoe isso na sua vida. Quando nós temos como igreja um propósito de vivermos como igreja saudável, né? A igreja do Senhor, ela tem que ser bem definida no que ela quer,
ela tem que ser bem definida na sua visão, no seu propósito de crescimento, que é sempre baseado na palavra de Deus. Na sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando virtualmente, sua vida ela tem que estar bem sedimentada dentro dos propósitos de Deus. E isso é necessário que a gente faça sempre avaliações da nossa vida, para que a gente reamoldure, né, diante dos propósitos que Deus deu e deixou para a sua igreja. Quando nós temos a noção de igreja na nossa realidade espiritual, dentro de um conceito de igreja chamados para fora, pressupõe que nós como igreja estamos bem sustentados. Pressupõe que nós estamos enraizados, firmados, com a fé segura, para que a gente não se deixe contaminar com os conceitos, valores, bandejas do mundo, como Paulo estava advertindo a igreja em Colossos. O que a gente mais precisa hoje? Preste bem atenção. São pontos claros, são pontos objetivos, que confrontam a gente. Nós precisamos viver como uma igreja que tem moral, uma igreja que tem reputação, uma igreja que, através dessa moral e dessa reputação em Cristo, ética cristã, ela contagia. Isso é uma demonstração de uma igreja saudável. Paulo, ele fala à igreja de Corinto, 1 Corinto 1:10, o seguinte: aquela igreja que vivia conturbada, aquela igreja que tinha muitos conflitos internos, várias correntes de pensamento, muita contaminação. E Paulo tentando buscar realinhar aquela igreja dentro dos propósitos da palavra de Deus, ele fala em 1 Coríntios 1:10. Que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Ele está dizendo aqui que a chave para que uma igreja se torne uma igreja saudável, uma igreja que influencia, ela precisa viver em harmonia e estar bem unida num só propósito. Preste bem atenção. É natural haver conflitos relacionais entre irmãos da igreja. Isso não acontece? Uma chateaçãozinha ali, um probleminha ali, isso é natural. Sempre vai acontecer. E a gente não deve tomar como surpresa quando acontece. Deveria não acontecer, mas acontece. Esses conflitos, eles são menores, eles são pequenos, eles não têm nada a ver com os propósitos da igreja. Ocorre que muitas vezes a gente deixa que esses pequenos conflitos prejudiquem a estrutura do propósito da igreja. Que esses conflitos ganhem corpo por falta de maturidade cristã e quebre a moral representativa da igreja. Por isso que a gente tem que ter muita maturidade para entender que a igreja, para cumprir o seu chamado, o seu propósito de ser sal e luz no mundo, não é? Ela precisa estar com o entendimento da responsabilidade
de não viver fora dos princípios da ética cristã, do moral cristão, porque isso, meus irmãos, é que faz a diferença. Estarmos unidos dentro dos propósitos no mesmo parecer. Imagine, quem é que andou de canoa ou de barco aqui? Quem já andou de canoa ou de barco? Eu já andei. Você pode remar o barco, Arnoldo, e ao mesmo tempo balançar o barco? Pode. Ou você ama, ou você rema, ou você balança. Você não faz as duas coisas ao mesmo tempo. O que é que eu quero dizer aqui? A gente tem que dar definido. Ou a gente continua remando o barco, avançando, ou a gente fica balançando o barco. Barco balançado, ele vai para frente? Não vai. Isso, meus irmãos, é o entendimento de compromisso coletivo de cada um de nós, né, de querermos ver essa célula do corpo de Cristo, a igreja do Senhor a qual nós estamos congregando, e isso para qualquer outra célula do reino de Deus, a gente tem que buscar viver dentro desse princípio, de que digam a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. As divisões ali eram de valores e de contextos do mundo. A gente não pode trazer esses conflitos do mundo para dentro da igreja. A gente tem que viver, são os princípios da palavra de Deus nesta unidade. Para que, unidos nos princípios da palavra de Deus, nós possamos continuar a caminhar com solidez. As pessoas querem Deus. Nesses 6 bilhões de pessoas que existem no mundo, você vai encontrar pouquíssimas que vão dizer assim: eu sou ateu, eu não quero Deus. Isso é o pleno de uma ignorância. Mas as pessoas querem Deus. As pessoas não querem, é o modelo igreja. Porque ficou corrompido. Mas quando a gente se apresenta como uma igreja saudável, uma igreja que influencia, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que demonstra a prática da moral cristã, da ética cristã na sua comunidade, pensando, caminhando num só propósito, meus irmãos, pode ter certeza que isso daí contagia. Amém? E essa responsabilidade é de quem? É minha e sua. Tudo que nós fizermos, preste bem atenção, com todo amor e carinho, tudo que você fizer na sua vida, todo negócio que você estiver fazendo na sua vida, pense se não vai afetar o reino de Deus. Pense se não vai prejudicar a igreja do Senhor. E isso é no contexto de desagradar a Deus. Pense, porque a nossa conduta, o mundo está olhando. O mundo está olhando o seu comportamento. Porque quando nós saímos da rota, quando nós saímos do caminho, é uma porta aberta para apedrejar a igreja do Senhor. E para reestruturar há muita dificuldade. Preste bem atenção com sua ação, com sua conduta, porque nós temos um propósito muito definido este ano, desde o ano passado. É uma igreja que se expõe. E se a gente se expõe, a gente tem que se mostrar sem rugas, sem mancha e sem mácula. Amém? Outro ponto, eu quero pensar com os irmãos. Quando a gente caminha dentro desse propósito de andar com fidelidade ao Senhor, naquilo que nós recebemos de Cristo, isso vai trazer um nível de otimização para a nossa vida espiritual. O que é que eu falo de otimização?
o nosso nível de frustração vai ser zero. Vocês sabiam que tem muita gente frustrada com a igreja? E tem muito crente frustrado por ser igreja. Tem muita gente que não encontrou alegria no mundo, veio para a igreja, e entrou na igreja e não encontra alegria no coração por ser igreja. São umas coisas que a gente não entende. Tem muita gente que fala assim, eu tenho satisfação de estar na igreja, e quando estava no mundo, fala assim, o mundo não tem mais graça para mim. Isso é interessante da gente refletir, talvez você já tenha se passado por isso. Perdido o prazer. Mas a gente perde o prazer quando a gente perde os princípios. A gente perde o prazer quando a gente perde o relacionamento. E quando a gente pensa nessa realidade que acontece na Bíblia Sagrada, olha o que Isaías 49, versículo número 4, na parte A, diz: mas eu disse, debalde, ou seja, em vão trabalhei, inútil, e em vão gastei as minhas forças. Não é? A gente fica frustrado, porque a gente não tem definição de propósito. A igreja precisa ter o propósito definido. Eu tinha uma tela aqui, que infelizmente teve que sair, mas vamos botar, para que os irmãos visualizassem todos os dias que entrassem no templo. Igreja, chamados para fora, não estava aí por um enfeite. Porque a gente precisa, como igreja, ter nosso propósito, nossa visão. Eu sou chamado para fora. A Bíblia nos adverte, como igreja, qual é o nosso chamado, ser sal e luz no mundo. Mas a gente precisa visualizar isso na nossa caminhada diária. Eu sou Cristo andando nas ruas. Pastor Gunter pregou aqui sobre isso. Eu sou Cristo sendo sal e luz na vida das pessoas. A gente não pode ficar frustrado, porque muitas vezes as coisas não estão acontecendo segundo a nossa consideração, segundo o nosso modelo. Não, a gente precisa ter essa determinação para que concentremos os nossos esforços no Evangelho do Senhor, com testemunho sadio, independente do que a gente está vendo acontecer como resposta. Quando a gente assim caminha, procurando trabalhar com o desenvolvimento de uma ética cristã, quando a gente procura caminhar sem frustração, a gente entende que é necessário que haja o quê? Concentração. Em uma das reuniões que eu fiz semana passada, uma irmã falou bem assim: eu vivo Peniel mais do que as minhas outras realidades. Eu acordo, 80% do meu tempo, da minha mente é Peniel. E eu entendi o que a pessoa quis falar. E eu ainda ajudei no momento, falou assim, não é apenas Peniel, é a nossa mente voltada para o reino através da igreja onde nós fomos plantados. A nossa mente tem que estar assim, voltada para o reino de Deus, em plena concentração. E isso não é religiosidade, porque nós somos chamados para sermos igreja e vivermos igreja o tempo todo. Dentro da nossa casa, trabalho, atividades, onde quer que seja, na praia, enfim, em qualquer lugar, no lazer, nós somos igreja do Senhor. Nós somos chamados para termos essa concentração. Nós precisamos estar focados no nosso propósito. Você tem vivido isso?
tem vivido esse foco como igreja? Procure construir isso na sua vida. Sem religiosidade, sem ativismo, mas com naturalidade. Tudo que você faz, tudo, preste bem atenção. Uma palavra que você profere, ela pode construir ou destruir na vida de uma pessoa. Então, mas o nosso foco, quando nós estamos andando em espírito, nós estamos fazendo o que o Senhor nos chama. Quando a gente anda nessa concentração, nesse testemunho, a gente traz, e isso gera o quê? Cooperação. E isso gera o quê? Atenção de outras pessoas que desejam caminhar conosco, dentro dessa visão, dentro desse propósito. As pessoas assim se unem, porque elas sabem para onde estão indo. Se você, nas suas interações, mostrar à pessoa a sua definição de propósito, o que você pensa para a sua vida, não vive em oscilação espiritual, né? Você sabe aonde quer chegar na sua caminhada cristã, porque quem não sabe aonde quer chegar, não chega a lugar nenhum e ainda vive dando tropeçadas. Então a igreja do Senhor, ela precisa entender dentro desse senso de cooperação, é a exposição da minha declaração de propósito ao qual eu estou vinculado, né? Eu sei em quem tenho crido, eu sei aonde quero chegar, eu sei qual é a visão que eu quero alcançar, e isso contagia pessoas e gera cooperação. As pessoas vão ter curiosidade de saber o que está acontecendo com a sua vida, saber o que está acontecendo com aquele povo, como consta na igreja primitiva, por sua força comportamental, contagiava pessoas e muitos se rendiam ao Senhor. Então não precisa a gente fazer muita coisa, a gente precisa só fazer o que é certo. Precisa só fazer o que é certo. Por isso a gente precisa aplicar todos esses aspectos na igreja do Senhor. Encerrando a nossa mensagem desta manhã, com 5 pequenos pontos para você pensar, dentro do propósito de uma igreja que influencia, uma igreja saudável, uma igreja que tem uma visão. Primeiro, uma igreja que quer ganhar almas para Jesus. Precisamos entender, e eu trabalho muito com os projetos sociais da igreja. Não adianta fazer um projeto social aqui só para abençoar a vida secular da pessoa. Não, isso é importante, a formação da pessoa. Mas o evangelho é a grande forma de transformação das pessoas, em especial da salvação. Uma igreja que desfruta de Deus, desfrutar, colher os frutos que Deus lança e quer lançar sobre nossas vidas, se alimentar desses frutos de Deus, que consome Deus. Quando nós nos alimentamos de Deus, nós respiramos Deus, nós produzimos Deus, rios de águas vivas sairão diante de nós. A igreja precisa desfrutar de Deus, desfrutar das suas promessas, das suas riquezas. E muita gente está estacionada, parada, frustrada dentro da igreja, e a igreja não se torna saudável por causa de membros que ainda não alcançou essa visão. Espero que você pense nisso. A igreja que tem como foco a sua primeira igreja, a sua casa, a sua mesa.
Semana passada nós fomos parar para almoçar, e por alguma circunstância, que é hábito nosso, é normal, orarmos nas refeições, e pela agitação, Estela estava sentada à mesa, e se fez uma oração, aquele negócio muito rápido, ela fechou a cara, baixou a cabeça, e perguntou: o que foi, Estela? É porque vocês não oraram. Uma criança, olha a importância da mesa. Uma criança baixou a cabeça, que foi porque vocês não oraram. Você orou, mas vamos orar de novo. Então ora, Estela. E ela foi orar. Se a gente não valoriza o nosso testemunho familiar, se a gente não investe na nossa casa, irmãos, na nossa mesa, no nosso relacionamento, mesa é lugar de tratamento. Mesa é lugar de alegria, lugar de compartilhamento. Mesa é lugar de cura. É a sua primeira igreja. Se você não tem um hábito disso, precisa fazer dentro da sua casa. A igreja, nós somos uma sala de aula. Nós aprendemos um com o outro. Sem vaidade, sem egoísmo, mas com humildade, com simplicidade. A palavra de Deus diz que nós devemos nos considerar menor do que o outro. Se a gente, dentro do contexto da igreja do Senhor, muitas vezes temos dificuldade de nos considerarmos menor que o outro, imagina aí fora a gente vai querer ser maior de qualquer jeito. A gente precisa aprender a lição de casa, ver sempre os outros numa posição que merece toda a nossa atenção. Nos colocamos sempre na condição de servos. E por último, a igreja que tem uma consciência da sua razão de existência. Tem consciência do seu chamado para servir. Uma igreja que tem que ser transformadora. Levar luz para a escuridão, levar cura para os enfermos, levar a bênção para os necessitados. É esse o sentido de ser igreja. Não adianta nós vivermos um modelo de igreja templário, engordando com a palavra de Deus e sem sermos referencial aí fora. Que Deus nos abençoe e que a cada dia a gente amplie a nossa visão da nossa responsabilidade como igreja do Senhor. Porque esse é o nosso chamado, é isso que Deus quer, é isso que abençoa as nossas vidas. Amém? Que Deus assim continue cuidando de nós. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo pela palavra desta manhã. Deus é bom. Amém? Irmã Márcia, esteja orando, agradecendo ao Senhor pela palavra desta manhã. Oremos. Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade de nos encontrarmos aqui enquanto igreja, Senhor, enquanto corpo, amém, Senhor, enquanto família nesse lugar, ó Deus, para aprendermos mais de Ti. Senhor, colocamos as nossas vidas, Senhor, sobre o Teu altar, Jesus amado, e sobre a Tua direção, meu amém, Deus. Pai, como igreja, Senhor, início de ano, recomeço, queremos, ó Deus, nos apresentar a Ti, Jesus amado. É verdade. Que o Senhor tome a direção de todos os trabalhos desta igreja, Pai. Amém. Ó Pai, que o Senhor seja o Senhor, Jesus amado, dessa igreja. Amém. Pai, que em todos os nossos propósitos, em todos os nossos planos, ó Pai, que o objetivo maior, Jesus amado, seja, Jesus amado, levar o Teu nome, Senhor, seja amém, proclamar a Tua palavra salvadora, ó Pai, seja amar e abençoar a vida das pessoas, para que elas reconheçam a Ti como Senhor e Salvador da Tua vida. Jesus, nos abençoe, ó Deus, enquanto instrumento Teu. Amém. Jesus amado, tenha misericórdia de nós. Amém, meu Deus. Perdoe as vezes, ó Pai, que fomos negligentes com a Tua causa e com a Tua obra, ó Deus. Senhor, queima os nossos corações, ó Deus. Amém. Pai, que possamos viver, Senhor, o Teu reino, Pai, em todos os momentos das nossas vidas, ó Amém, Pai. Que a Tua verdade, ó Deus, seja uma espada cortante dentro do nosso coração, ó Deus. Glória a Deus.
E que a cada instante, meu Pai, possamos, Senhor, em prática, em atitude, em ações, em amor, Amém. proclamar o Teu nome, ó Deus. Amém. Nos faz instrumento Teu, Senhor, por onde a gente passar, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ó Jesus amado, declaramos aqui que amamos o Senhor acima de todas as coisas. Declaramos aqui, Senhor, que o Senhor é soberano sobre essa igreja e sobre as nossas vidas. Amém. E queremos, ó Deus, só caminhar, ó Deus, dentro dos Teus propósitos, ó Pai. Amplia a nossa visão, Jesus amado. Nos dá, Jesus amado, visão de reino espiritual, da Tua vontade, do Teu querer nas nossas vidas, ó Pai. Pai, não dá mais para andar devagar. Não dá, Senhor, mais, Senhor, para ficarmos, Senhor amado, esperando a hora, porque a hora é essa, ó Pai. Nos dê consciência, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai, abra, Senhor, a nossa visão. Muda o nosso entendimento. Reformule, Senhor, em nome de Jesus, Pai, todas as nossas ideias e conceitos, Senhor, a respeito do Teu reino. E coloque dentro do nosso coração, Senhor, a Tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita em todo o tempo, ó Deus. Sigamos, ó Pai, em nome de Jesus. Crente, ó Deus, que a vitória está no Senhor, ó Pai. E assim, Senhor, prosseguimos, ó Pai, para o alvo, porque certo, ó Deus, que o Senhor será conosco. Amém. Em todo o tempo, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez. Amém. Te agradecemos, ó Deus, por todos os instantes, ó Pai, amém, que o Senhor esteve presente, nos abençoou, Senhor, e mudou, Senhor amado, a direção que não te agradava ao Senhor e nos conduziu de volta, Senhor, para o Teu caminho, ó Deus. Amém. Muito obrigada, te amamos, ó Deus. Fica conosco nessa manhã, nos abençoe. Nos dá, Senhor, um dia, Senhor, abençoador com os nossos, ó Deus. E abençoe o culto da noite, Senhor amado. Que as pessoas, Senhor, que vierem, ó Deus, venham sedentas de Ti, Senhor. Querendo, Senhor amado, ouvir a Tua voz. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade e declaramos que o Senhor é bom, Senhor, que o Senhor é perfeito e que o Senhor é o nosso Salvador. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nosso culto está encerrado. Dê um abraço ao seu irmão, sua irmã, ministre uma palavra de bênção sobre a vida dele e convide alguém à noite para estar conosco aqui ouvindo a palavra de Deus.